Obrigado, senador Paulo Paim, aos colegas da mesa. Fico extremamente honrado, a nossa associação, a Abraeste, com a oportunidade de poder estar ajudando, participando, agregando, somando, nesse momento importante da discussão. Nossa associação, a Abraeste, aqui a Brasiliense de Engenharia de Segurança do Trabalho, ela somos uma associação pertencente à ANEST, né, Associação Nacional, e aqui em Brasília, né, estamos sempre prontos aqui para dar o apoio, né, até a proximidade. A gente vai estar conversando sobre a parte de segurança do trabalho no setor público e aproveito para ser um pouco mais técnico na nossa conversa, né? Estamos falando muito da segurança do trabalho. E quem é a segurança do trabalho, né? É uma ciência dedicada à avaliação e controle dos riscos ambientais, né, provenientes do trabalho e que podem trazer prejuízos e doenças à vida e à saúde dos nossos trabalhadores do Serviço Público Federal. Aproveito aqui para fazer um parênteses e aproveitando as palavras do senhor, né, quando o senhor, na sua preleção, comenta que o Brasil é um dos países, né? Infelizmente, na década de 70, ganhamos a Copa e éramos campeões mundiais em acidente de trabalho. Infelizmente, ou até nesse ponto, melhoramos e somos o 4º país no mundo em acidentes de trabalho. Isso não é uma posição muito gratificante, como o próprio Distrito Federal é um dos maiores, nós não somos aqui um Estado, somos a nossa unidade da federação, mas nós temos uma relação muito grande entre número de mortes no trabalho, aqui, falando até da CLT, seletistas, em função do tamanho proporcional da população. E alguns comentários chegaremos a ser o 2º, apenas atrás do estado de São Paulo. Temos em torno agora de 2.600.000 habitantes e com a quantidade de mortalidade no trabalho relativamente alta e ligado diretamente à construção civil, né? Temos aí, nos últimos 10 anos, a construção de Águas Claras e agora começa com o Noroeste, uma nova. Então, isso é preocupante para o Brasil e aqui ficando o nosso Ministério do Trabalho, né? Os dados da Previdência, como foram citados aí, infelizmente são dados de 2011. Nós estamos em 2013 e a Previdência tem uma dificuldade de estar atualizando. Hoje em dia, até com a tecnologia e com a informática, nós não temos esse valor online ou já no próximo mês isso sendo disponibilizado. Isso é um problema para nós, né? E a gente precisaria até dessa celeridade para podermos tomar as ações, porque quando estamos falando apenas das consequências, ou seja, a pessoa morreu, não conseguimos mais reverter. Precisamos atacar as causas para podermos deliberar, né, para melhorarmos as conclusões, as consequências. E a Previdência, foi falado muito também pelos nossos colegas, pela situação FAP-NETEP. Eu sempre falo nas minhas aulas, eu leciono tanto para médicos do trabalho como para engenheiro, que o INSS, a Previdência Social, tem que ser tratado como o Banco Previdência Social, o Banco INSS. E ele, seguindo o dinheiro, conseguiu fazer algumas mudanças, justamente penalizando as empresas que não investem em segurança do trabalho, né? É o sistema bônus-malus, e beneficiando as empresas que investem em segurança, tributando ou cobrando menos. Cada empresa é obrigada a pagar, dependendo da sua atividade, 1, 2 ou 3% da sua folha de pagamento anual como tributos à Previdência Social. E esse tributo pode ser majorado, aumentado em 100% ou reduzido em 50%. Então, as empresas que efetivamente investem fazem isso. Em relação à parte de segurança do trabalho, estamos falando agora em relação ao serviço público, assim, precisamos importar tecnologia, precisamos trazer know-how? Nós não precisamos. A engenharia brasileira, ela é plenamente capaz, plenamente apta a reverter esse quadro que estamos vendo, os nossos colegas estão trazendo os problemas dos inválidos, dos aposentados por invalidez, pelos mortos, né, antecipando. Por quê? Nós não precisamos, nesse ponto, trazer tecnologia. Nós temos tecnologia suficiente, nós temos know-how, nós temos pessoal suficiente para estarmos melhorando a nossa avaliação dos riscos. Aproveitando, então, como eu comentei, seria um pouco mais técnico, a teoria define os 5 riscos ambientais, os famosos químicos, os famosos físicos, biológicos, ergonômicos de acidentes. E aí, sendo um pouquinho mais, vamos chamar professoral,
ali os riscos químicos, qual consequência Mas pode... quero dizer que eu concordo plenamente, porque muita gente que está assistindo não tem clareza. Então, a sua apresentação didática, inclusive no conceito do primeiro, só ajuda a nós e quem está assistindo. Inclusive, eu digo a nós, hein? Porque muita gente fala, mas não sabe. Ajuda a nós, eu incluo nós, que eu digo é o parlamento. Não é os senhores aqui da mesa. Nós, do parlamento, e aqueles que estão assistindo. Por favor. Agradeço, senador, sua parte, né? E assim, a gente sendo bastante humilde, né? Aproveito até para lembrá-los, né, que os participantes e aos espectadores e teleouvintes, que os riscos químicos são caracterizados pela exposição dos trabalhadores, né, aos agentes químicos, tais como gases, vapores, solventes, né, e as poeiras. Aí eu fiz uma anotação quando nós temos o nosso auditor fiscal do trabalho indo na mineração subterrânea, fazendo uma inspeção para avaliar como estão os trabalhadores seletistas no ambiente, na mineração, e a pergunta é como ele está se protegendo. Quem o orientou? Que muitas vezes, senador, eu como estou na iniciativa privada há muitos anos, sou engenheiro de segurança, sou engenheiro químico de formação, engenheiro de segurança, né? Muitas vezes vejo o auditor fiscal chegando nos nossos clientes, nas empresas, e às vezes, com todo respeito à palavra, mendigando o EPI. Olha, eu preciso de uma bota para entrar, eu preciso de um capacete, eu preciso de um óculos, da máscara, do protetor auricular. E a empresa deve fornecer. Então, se o funcionário público federal chega para fazer as suas atribuições, as suas obrigações constitucionais, para fazer a sua fiscalização. Não possui equipamento. Não possui, ele mesmo não se protege, não foi orientado, não foi treinado, parece uma redundância. Aí, aproveitando a deixa, os riscos físicos são caracterizados pela energia, radiação ionizante, não ionizante, ruído elevado, vibração, temperatura. Aí eu cito exemplo, o auditor fiscal da Receita Federal, quando entra na câmara fria de um grande distribuidor, estamos falando aí de menos 20, menos 30 graus, onde eu posso ter problemas graves, até de pneumonia, né, paralisia facial no local desse. E quem é que forneceu o casaco? Quem forneceu a luva térmica, a bota térmica? Então, assim, o auditor, ele, no caso, exemplo da Receita, que vai fazer uma contagem, uma conferência de mercadoria para bater nota fiscal, mercadoria, quem está protegendo ele? Ele não tem essa proteção. Ele vai ter que pedir à empresa onde está fiscalizando que ele empreste o casaco para entrar na Câmara. E muitas vezes a própria empresa não tem, porque não está cumprindo as normas. E a situação que ele fica. Exatamente. Aí tem que chamar o Ministério do Trabalho nessa hora. Claro, claro. Oi. Além dessa questão, eu acho que tem uma outra preocupação que deve ser em relação à formação desses profissionais, é que, como o concurso para se contratar um auditor fiscal do trabalho hoje, ele exige o quê? Um nível superior. Então, nós encontramos em muitas situações pessoas com uma formação totalmente diferente do exercício da atividade. Eu não quero polemizar sobre isso, mas é só para agregar. Mas porque senão os caras de trabalho daqui a um pouco já pedem outra audiência. Isso. Não, ilegítimo. É só para dizer que eles só para dizer que eles já estiveram aqui inúmeras vezes, então fiquem bem à vontade. É só para dizer que precisa haver da parte do Ministério do Trabalho também um apoio nesse sentido, porque muitas vezes eu vou ter lá um contador, por exemplo, foi aprovado auditor fiscal do trabalho, e ele vai fiscalizar uma obra. Então, ele precisaria ter ali um apoio do Ministério do Trabalho no sentido de haver uma capacitação para que ele tivesse a competência necessária para chegar dentro da obra e identificar as situações que ameaçam os acidentes. É só nesse sentido. Não quero polemizar, só dizer que eles precisariam de formação, capacitação continuada. Estrutura. Isso. E uma quantidade maior também. Porque eles alegam que o número de empresas, o exemplo que me deram, senador, se pegar os últimos 20 anos, o número da empresa, digamos, aumentou 200%. E o número de fiscais nominal caiu 50%. Aí não dá. É verdade. Como é que vai fazer a fiscalização? O senhor não precisa ir muito longe. Falando de Brasília, né? Até uns 25 anos atrás, nós tínhamos 33 fiscais, auditores fiscais do trabalho, que eram exclusivamente engenheiros de segurança do trabalho e médicos do trabalho, era o chamado NEGUR, Núcleo de Segurança. Agora devem ter aí no máximo 6 ou 8, fazendo fiscalização do Distrito Federal inteiro, e ainda atuamos aí no entorno Lusiânia, Cristalina, é feito por Brasília. Enquanto que aumentou em... por exemplo, os hospitais particulares que eu atendo em Brasília, eles simplesmente dobraram de tamanho nos últimos 5 anos. E saiu de 33 para 6. É um absurdo. Aí, aproveitando a deixa, mas sem
querer polemizar, né, aí voltando à nossa discussão, nós estamos falando da função de engenharia de segurança do trabalho. Estamos sendo específico, né, e muito claro nesse ponto. E como desde a Constituição de 88, isso foi uma mudança da Constituição, as funções de Estado são qualquer nível superior. Não pode haver mais uma prerrogativa ou uma particularização. E por exemplo, até mais, o senhor falou o contador, os advogados, o bacharel em direito, com muito mais facilidade da parte legal, jurídica, estão muito mais tendo sucesso no concurso público, e eu tenho encontrado advogados, advogados de formação e auditores fiscais do trabalho, né, que estão fiscalizando as empresas, cobrando, por exemplo, instalação elétrica, onde, com todo respeito, o advogado não tem base técnica nenhuma para entender se aquela instalação está apta ou inapta e em outras situações. Então, isso é um problema, isso pode ser conversado e avaliado em que situação. E, pelo menos, aumentar a quantidade de auditores fiscais é importante para isso, senador. Você permite uma parte, senador? Claro, pois não. Você tocou numa questão realmente interessante. O auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele é servidor público federal. Uhum. Ele vai fiscalizar a segurança do trabalho nas empresas seletistas. Ele, agora, como o concurso é para nível superior, o Ministério do Trabalho manda um advogado, manda um músico, manda um nutricionista para discutir com a empresa a questão de engenharia. O Ministério do Planejamento, que é o órgão que cuida da segurança do trabalho do servidor, ele teria que dizer, Ministério do Trabalho, este funcionário ele não tem a competência para tratar disso. Porque ele é servidor federal e eu que acompanho, que regulo as questões de segurança do trabalho no serviço público, para esses casos, você tem que colocar engenheiro. Só que não há essa conversa. E não tem os engenheiros. E pior ainda, não tem esses engenheiros. Falta. Falta concurso. Falta de concurso. Com certeza, né? E isso gera um problema interessante. A fiscalização, ela não tem a função apenas punitiva. Isso tem que ficar bem claro. E eu, como profissional da área de segurança, N vezes fui à Delegacia Regional do Trabalho, atualmente Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, para, junto com os auditores fiscais que a gente conhece, trocar conhecimento, informação, tirar dúvidas. E muitas vezes fui muito bem orientado e sei que a orientação ajudou a evitar acidentes, doenças e até evitar punições legais, penalidades para as empresas. Agora, na nova configuração que está, os auditores fiscais não têm aquele embasamento técnico que pode dar um bom suporte às empresas. Isso é um problema. E, aproveitando a última deixa, eu pego na risco biológico, né, o contato aí com os fluidos, né, vírus, fungos, bactérias, o fiscal federal agropecuário, quando ele vai à caça de morcegos para controle epidemiológico e ele se expondo ao risco biológico. Quem é que ajuda o auditor, né, o fiscal federal agropecuário? Né? E aí, em situações, riscos de acidentes que os funcionários públicos estão expostos, a parte de ergonomia. Quando a gente fala que o trabalho é eminentemente administrativo, não é exclusivamente administrativo, e aí quem faz a orientação sobre mobiliário, postura, os treinamentos, qual o melhor tipo de cadeira e forma de trabalhar. Então, assim... É o espaço físico, né? Exatamente. É um cubículo. Um cubículo, a iluminação, ventilação, temperatura. Então, assim, isso realmente é uma situação muito ruim que nós estamos, né? Encerrando aqui, eu falo, infelizmente, no caso aqui, em relação ao que nós estamos falando, o grande marco é chamado Lei Mãe da Segurança do Trabalho, a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77. E aí pergunto, cadê o grande marco regulamentador da segurança do trabalho para o serviço do servidor público federal? Nós não temos. Todo mundo falou isso na legislação. Então, infelizmente, eu falei muito do CLT, mas nós temos nada. Eu sou velejador e gosto de citar uma forma. O veleiro, ele tem o seu leme e no meio do veleiro tem uma peça chamada bolina, onde ela é importante para manter a direção do barco. Quando você levanta a bolina, o veleiro ele fica como se fosse doido, ele vai ao sabor do vento, vai para um lado, mesmo colocando o leme, o veleiro não é navegável, ele vai flutuando. Infelizmente, a segurança do trabalho dos funcionários públicos federais está igual um veleiro sem bolina, está ao sabor do vento. Um legisla lá, um legisla para cá, alguém fala alguma coisa, não existe algo único, algo uno para centrar e orientar. E aí o colega permite? Claro, Engenheiro Delfino, é um prazer. Novamente, você toca em questões que vale a pena se parar para discutir.
como você bem colocou, para o seletista, desde 77, senador, que está consolidado, ninguém tem mais dúvida, é aquele manual que tem que seguir. Para o servidor público, depende do funcionário, do órgão. Qual é a lei, qual é do sabor do vento. Exatamente. Ele vai pegar a que ele conhece. Por quê? Porque não está consolidado. Então, um traz uma determinada legislação da década de 80, outro traz outra legislação da década de 90. Por quê? Porque nunca houve essa preocupação de consolidação. E mesmo com todo o aparato tecnológico aí de TI, o Ministério do Planejamento ainda não tem uma consolidação de tudo que já foi produzido sobre segurança do trabalho no serviço público, para poder dizer... Já acontecem situações em que você entra em contato com um órgão, ele diz, eu tenho que fazer isso? Mas você não conhece a lei tal que trata sobre de sua responsabilidade na área de segurança do trabalho? Estou sabendo agora por você, porque é tanta lei que sai que eu não consigo... Então, se tivesse já essa preocupação, assim como houve, é claro que tem história, né? Essa 6.514 foi devido a uma pressão sobre o Brasil, porque nós, como o colega falou, nós estávamos no momento de campeão mundial de acidente do trabalho, né? Exatamente. Então, será possível que teremos que esperar um campeonato de acidentados no serviço público para poder ter uma legislação consolidada com engenheiros de segurança fazendo prevenção no serviço público? Eu creio que não, né? Pelo menos esperamos que não, né? Permite só rapidinho, senador. Uma parte é ele, né? O senador manda na mesa, é brincadeira. Uma parte é para quem está... Engenheiro Francisco Sampaio, só fique à vontade. Muito obrigado, é rapidinho. É só para dizer o seguinte, que apesar de não termos a bolina, é isso? A bolina. Muito bem, estamos sem bolina, mas eu queria dizer o seguinte, nós reconhecemos realmente uma grande lacuna em matéria de organização, estruturação e regulamentação da segurança do trabalho no serviço público. Mas, por outro lado, eu acredito que nós estamos num momento interessante, né? E aí, com essa iniciativa de Vossa Excelência de convocar essa audiência pública, eu acho que isso torna um momento importante. Estamos vivendo uma oportunidade para, quem sabe, né, darmos um grande passo. Porque essas iniciativas que já existem em algumas prefeituras, em alguns estados, em alguns legislativos, nós temos visto vários editais de concurso público abrindo vagas para engenheiros, para técnicos, para enfermeiros do trabalho, para médicos do trabalho. Então, essa é uma realidade. Você pode fazer uma pesquisa dos editais, você vai verificar isso. Mas talvez esses profissionais estão sendo contratados, mas sem ainda contar com uma estrutura, com uma organização. Consolidação. Exatamente. Então, acho que é um momento oportuno para nós nos organizarmos, né? O Senado, a Câmara, os profissionais, as entidades, para aproveitar essa oportunidade e dizer, olha, deve contratar, mas deve haver essa organização e essa regulamentação. Ok. Permita novamente? Ok, engenheiro do filho. Celso, acho que tu não vai falar mais não, hein? Não, porque o assunto é palpitante, realmente. Senador, só para Vossa Excelência ter uma ideia da questão no serviço público, na área de segurança do trabalho, o Ministério do Trabalho abriu recentemente concurso para auditor, onde um deles vai trabalhar com engenharia, que pode ser um músico, com todo respeito a todas as profissões, mas engenharia, quem trata é engenharia. Você não vai dar uma cirurgia para uma pessoa que não seja médico. Você não vai dar uma causa na justiça para uma pessoa que não seja advogado. Agora, ações de engenharia você dá para qualquer profissão. O Ministério do Trabalho fez concurso para auditor, onde um deles é engenheiro do trabalho. Já o Ministério da Previdência, através do INSS, acabou de lançar concurso para engenheiro de segurança do trabalho. O próprio governo, porque são ministérios do mesmo governo, falta essa discussão de como agirmos de forma una, coerente, sistemática. E aí a importância de Vossa Excelência ter convidado todos nós para participar dessa audiência pública, onde a gente levanta essas questões para que a médio prazo se tenha
uma visão diferente do quadro atual. Muito obrigado. Obrigado, engenheiro Delfino. Eu vou continuar. Antes que eu ganhe um gongo, senador, eu vou ter que pedir prorrogação, né? Já dei o tempo. Mais 5 lá. Ok, obrigado. E assim, a nossa Lei 6.514, conhecida como a Lei Mãe da Segurança do Trabalho, foi um grande marco e ela foi regulamentada através da Portaria 3.214, usando até a função professoral, em 78, foram 28 NRs. Ela permite que o Ministério do Trabalho legisle regulamentos, inclusive, né? Não tirando a prerrogativa da nossa casa aqui, que é o nosso Congresso. Nós atualmente temos 36 normas regulamentadoras, uma nova, 37ª, em consulta pública e a atualização da 24ª com forças. É importante, pois estamos vendo que os trabalhadores seletistas estão muito bem amparados e o profissional servidor público federal, infelizmente, totalmente desamparado. E cito um detalhe importante, na NR7, que trata, por exemplo, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, determina que a empresa deverá custear todos os exames médicos ocupacionais que o trabalhador seja obrigado a fazer. Se ele está exposto a ruído, faça sua audiometria, está exposto a solvente, seu hemograma. E o funcionário público federal, antes de tomar posse, recebe uma lista de todos os exames que ele tem que pagar para poder tomar posse. Olha que conflito gigante. Nós temos leis que amparam o seletista e o coitado trabalhador, o servidor público federal, ao tomar posse do seu cargo, é obrigado a fazer lá N exames que são solicitados. Isso é grave e chato ainda porque ele tem que custear o que não deveria ser dele. Isso é obrigação do órgão que o contrata. E aí, encerrando aqui, fica quando é que vai aparecer o grande marco de segurança no serviço público. É isso que nós precisamos. Muito obrigado, agradeço.